E eu percebi que o inglês era muito necessário, inclusive eu cheguei a ir a Londres, tentar aprender um pouco mais sobre inglês, era um pouco mais enrolado lá, até mesmo para minha empresa de TI, eu não estava conseguindo me comunicar com clareza. Eu tinha em mente que eu poderia falar, que eu poderia fazer alguma ação na minha empresa, na verdade eu não podia, então já era a primeira pergunta que eu ia queimar a largada. Foi muito importante me preparar para isso. Não vale a pena fazer, como a gente chama no Brasil, gambiarra, fazer coisas erradas, e é super simples ir pelo caminho correto. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move Vistos e hoje eu vim trazer um papo super bacana com o Eluan, que mora em Portugal, foi aprovado no visto F1 para estudar nos Estados Unidos e já está curtindo essa nova fase da vida, estudando, conhecendo um novo ambiente, vivendo na prática tudo aquilo que começou com um plano no papel. Eluan, brigadão por topar esse bate-papo com a gente. Para começar, se apresenta para o pessoal que está assistindo, quem que é o Eluan, de onde veio essa vontade de estudar nos Estados Unidos e como tudo isso começou aí para você. É um prazer estar aqui com vocês. Assisti muito as entrevistas aqui da Move, muito legal. É um prazer estar participando aqui com vocês dessa nova entrevista. Meu nome é Luan Santos, eu sou empresário no ramo do desenvolvimento de software. Atualmente eu moro em Lisboa, Portugal. E agora eu estou fazendo esse intercâmbio de inglês aqui em Orlando. E como que você chegou até a Move? Foi pelo YouTube, pelo Insta? Como é que foi? Quando eu me interessei por fazer esse intercâmbio de inglês, logo no YouTube eu comecei a ver muitos vídeos do Oliver. E aí foi por onde eu cheguei na Move. E aí você iniciou o processo com a Move, fez ali a primeira reunião com a Visa Manager. Depois dessa primeira conversa, mudou muita coisa no teu planejamento, daquilo que você tinha em mente, ou você sentiu que você já estava mais ou menos encaminhado? Como é que foi esse início? Isso foi engraçado porque mudou bastante coisas. Tinha várias coisas que eu não podia falar. E quando eu fui orientado pela Visa Manager, eu fiquei meio que surpreso. Cara, se eu não tivesse essa orientação, talvez não teria dado tão certo. Foi muito importante isso. Legal, cara. Você se planejou para esse intercâmbio por quanto tempo? Quando que iniciou o seu planejamento? Mais ou menos 1 ano e meio. E aí, desde que você iniciou a mentoria, quanto tempo levou mais ou menos até você ter o seu visto aprovado? Foi entre 2 meses, mais aproximadamente. Uhum. A princípio eu ia um pouco mais longo, depois eu resolvi um pouco mais rápido. E aí a Visa Manager conseguiu me auxiliar e deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Cara, que bacana. Então, assim, foi um planejamento que se iniciou ali, né? Há mais ou menos por 1 ano e meio você ficou se planejando, pensando em fazer o intercâmbio, conheceu a Move ali através dos vídeos do Oliver, chegou até a Move, iniciou o teu processo e quando você iniciou o processo, super rápido ali, você já estava com o teu visto em mãos em 2 meses mais ou menos, foi super rápido, você já estava com o visto em mãos. E cara, isso é super legal, você já morava em Portugal quando você começou a pensar em estudar nos Estados Unidos, né? Como é que foi esse processo de decisão? Bateu alguma insegurança sobre aplicar estando fora do Brasil? Fiquei com várias dúvidas, a Visa Manager me ajudou bastante em relação a isso, mas eu já morava na Europa há 3 anos, então já tinha conhecido alguns países e eu percebi que o inglês era muito necessário, inclusive eu cheguei a ir a Londres, tentar aprender um pouco mais sobre inglês, era um pouco mais enrolado lá. E aí foi onde eu decidi fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos, que tinha um inglês mais comercial, né? Até mesmo para minha empresa de TI, eu não estava conseguindo me comunicar com clareza com as pessoas da União Europeia. Então foi aí que surgiu essa ideia e quando a gente decide, vai lá e eu fiz a consultoria e rapidamente, como você viu aí, 2 meses eu já estava com o visto em mãos. Legal, e você tem uma empresa, né, na área de tecnologia, mas na época que você aplicou para o teu visto, você tinha começado a atuar mais recentemente com ela, né? Exatamente, né? Eu atuava em outros países, mas especificamente em Portugal, eu comecei a um pouco mais do planejamento dos Estados Unidos. Legal, e aí quando você aplicou o teu visto, quando você fez a entrevista, há quanto tempo que existia mais ou menos a tua empresa? Uma empresa eu tinha criado há alguns meses, né? E aí eu já senti essa dificuldade logo no início, né? Porque como eu já morava lá em Portugal, eu já tinha contato com outras empresas na União Europeia, mas eu ainda não tinha fundado a minha empresa em Portugal. E aí quando eu tive essa necessidade de realmente falar com os clientes, então foi aí que eu tive a ideia de fazer o intercâmbio e melhorar meu inglês. Foi uma soma de coisas ali, né? Você morava já fora do Brasil, você estava morando em Portugal não há tanto tempo, abriu uma empresa também há alguns meses quando você resolveu aplicar, mas você percebeu que havia essa necessidade do inglês.
foi para um outro país, tentou aprender em Londres, não rolou. Você acha que isso chegou a ser algo que te preocupou ali durante o processo, em termos de, eu acho que a empresa, por ter pouco tempo, pode ser um ponto de questionamento ali no momento da entrevista? Sim, eu cheguei a pensar nisso. Foi tranquilo a entrevista, mas eu fiquei um pouco preocupado por causa do tempo da empresa e tudo mais. O que eles estariam pensando em relação a isso. Mas foi bem tranquilo, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Talvez eu estava muito preparado para a entrevista e foram poucas perguntas e deu tudo certo. Cara, que legal. E eu já quero chegar nessa parte, vamos dar uma segurada aí, eu quero entender como que foi cada parte do teu processo, mas eu queria entender de você, Luan, como que você enxerga que esse intercâmbio ele impacta na tua carreira profissional hoje? Porque se é da área de tecnologia, o inglês a gente sabe que ele é fundamental, ainda mais com tanta novidade surgindo. Você vê hoje inteligência artificial fazendo um monte de coisa, a gente precisa estar atualizado, né? Como que você acha que hoje esse intercâmbio ele impacta na tua carreira profissional? Cara, esse intercâmbio ele impacta na minha carreira profissional, na minha carreira pessoal, no meu meio dos estudos também. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência, porque até mesmo em Portugal, que se fala português, a gente precisava bastante do inglês. Pessoas de todo mundo, os eventos de tecnologia são todos em inglês lá. E isso é imprescindível para a sua vida, tanto no meio profissional quanto no meio pessoal, né? Eu acho que até mesmo para pessoas que moram no Brasil e não pensam em sair, imagina, você vai fazer uma pesquisa, a maior parte do conteúdo está em inglês. O mundo se comunica em inglês. Então hoje eu vejo isso com uma grande importância. Foi por isso que eu dei o foco nisso e fui atrás e estou aqui. Já melhorei bastante. É muito bom a imersão, é muito diferente do que você vai aprender online. E recomendo para quem quiser fazer essa experiência. E eu já quero entender um pouquinho mais como é que tá a tua rotina, como é que foi a tua chegada nos Estados Unidos, né? Para quem está assistindo, o Eloan, ele já está nos Estados Unidos, então eu quero explorar um pouquinho mais disso. Mas eu queria entrar primeiro na parte que eu particularmente acho que é a mais divertida da mentoria, que é a simulação da entrevista. Como é que foi a preparação para a entrevista com você? A preparação para a entrevista foi muito boa. Minha visa manager ela fez a entrevista comigo, me preparou com todas as questões, tirou todas as minhas dúvidas. Como eu falei, eu apressei um pouquinho, então meio que foi um dia antes, era para ser uma semana antes, meio que foi um dia antes. E mesmo assim ela me preparou muito bem, cheguei muito tranquilo lá e deu tudo certo. Caraca, então a tua simulação ela aconteceu um dia antes da sua entrevista? Um dia antes. Na verdade era para ser normalmente uma semana antes, né? Mas como eu apressei, eu escolhi outro estado depois, tive uma mudança repentina. E aí a gente teve que adaptar e ela conseguiu adaptar o dia lá e deu tudo certo. Pô, que bacana. E se sentiu que a simulação ela ajudou então a reduzir a ansiedade no dia da entrevista? Com certeza, porque eu estava preparado, então fui ansiedade zero, preocupação zero. Cheguei lá, respondi o que tinha para responder, consegui falar em inglês, algumas coisas que eu já sabia, sem travar, então deu tudo certo. Teve algum momento ali da simulação que você pensou, se eu caísse nessa pergunta aqui sem estar preparado, eu ia dançar? Chegou. Teve algumas perguntas que foram bem específicas, por exemplo, como eu tenho a minha companhia em Portugal, eu tinha em mente que eu poderia falar que eu poderia fazer alguma ação na minha empresa. Na verdade eu não podia, então já era a primeira pergunta que eu ia queimar a largada. Foi muito importante me preparar para isso. Assim, eu acho super legal de trazer isso para quem está assistindo, né? Porque solicitar um visto não é só preencher um formulário, né? E aparecer no consulado com um sorriso no rosto, né? Quando você entra numa entrevista consular, não estão avaliando só se você tem vontade de viajar. Eles estão tentando entender se a sua história ela faz sentido com aquele visto que você está solicitando, né? E aí que muita gente acaba se complicando, né? Não porque não tem um bom perfil. Isso é algo que eu já falei várias vezes, né? Todo perfil ele tem sim chances de ser aprovado, mas muita gente não sabe como contar a própria história de forma clara, de forma coerente. Então, se preparar para a entrevista é mais do que treinar perguntas e respostas, né? É entender o que está sendo avaliado, como construir uma narrativa com segurança, como responder com naturalidade, mesmo quando a pergunta parece vir do nada ali do agente consular, né? A verdade é que você pode ter um ótimo perfil e ainda assim ser negado se você não souber apresentar isso de maneira clara. Já quem se prepara direito, né, entra para a entrevista com menos nervosismo, mais clareza, menos ansiedade,
como foi o seu caso, e, consequentemente, mais chances reais ali de ser aprovado. Então, para quem está assistindo, não subestima essa etapa. A entrevista ela pode durar poucos minutos, né? Mas o preparo ele pode mudar o rumo de tudo. Então, se você quiser saber como que a gente pode te ajudar a levar a sua melhor versão para a entrevista, é só clicar no link da descrição e falar com um dos nossos especialistas. Eloan, eu quero saber como é que foi a tua entrevista, mas vamos por partes. Como é que estava o teu coração no dia da entrevista consular? Eu estava tranquilo, muito tranquilo. Como eu falei, eu fui preparado, então eu estava muito tranquilo do que eu precisava falar, o que eu estava fazendo, né? Com toda a minha verdade, então eu estava bem em paz com isso. Você falou uma palavra-chave, né? Toda a minha verdade. Então, isso é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Já pegando um gancho do que eu acabei de falar, não existe perfil excelente, perfil ruim, né, para ser aprovado. Então, todo perfil ele tem sim chances de ser aprovado no visto americano, né? Você está solicitando ali um visto de estudante por um motivo, né? Você quer chegar em algum ponto, em algum determinado ponto na tua vida, seja ela profissional, seja ela acadêmica, seja pessoal, né? Seja uma motivação pessoal. Então, assim, é importante você entender que, por mais que você tenha um ponto que seja sensível no seu perfil, um ponto que você acha que pode te prejudicar na entrevista, é importante a gente levar sempre a verdade para o agente consular. Né? Nunca inventar nenhuma coisa, nunca omitir alguma informação. É sempre importante você levar a sua verdade, sempre a verdade, desde o preenchimento das documentações, desde o que você coloca na sua DS-160 até o momento da entrevista. Sempre seja verdadeiro, sempre leve a sua verdade, conta a tua história e qual que é o teu objetivo, que as suas chances de ser aprovado, vão lá para cima. Então é importante que a gente sempre trabalhe com a verdade. Só contextualizando, né? Eu falei da DS-160. Para quem não está familiarizado com o termo, a DS-160 é um formulário super completo sobre a tua vida que todo solicitante de visto de não imigrante ele precisa preencher. É um formulário que vai ter ali quase 200 perguntas, umas 200 perguntas mais ou menos, sobre a tua vida, sobre o teu objetivo, sobre a sua carreira profissional, sobre a sua carreira acadêmica. Então é importante que tudo que a gente coloque nesse formulário seja 100% verdade. E é importante que a gente leve a verdade também no momento da entrevista. Eloa, quando você chegou ali no consulado, né, em Portugal, como que tava? Tava cheio, tava vazio, barulhento, como é que tava? Não, tava muito organizado lá. São poucas pessoas lá em Lisboa. Isso foi um ponto positivo. Mas eu vi várias pessoas tendo visto negado, né? Então a gente já fiquei com atenção ali no que estava acontecendo, mas eu sei que cada caso é um caso. Então a gente não, a Visa Menos já tinha me preparado para isso, né? Que cada caso é um caso e que a gente não se preocupasse com isso. Quando eu cheguei lá, ele fez algumas perguntas básicas, como era a minha empresa, o que a gente fazia na minha empresa, qual era o meu curso, quanto tempo eu ia passar, qual era o dia que eu ia chegar, o dia que eu ia voltar. Foram perguntas básicas, foi bem rápido. Mas eu percebi que eles já tinham todas as informações em mãos, então meio que eles estavam confirmando ali. Inclusive ele chegou a falar algumas coisas da minha empresa. Então é como você fala, né? A gente sempre com a verdade, porque ele já tem uma vasta parte de informações sobre a gente. O agente consular que entrevistou, então, era um homem? O agente consular que me entrevistou era um homem. Como é que tava o humor do agente consular? Tava tranquilo? Tava com uma cara mais fechada? Como é que ele era? Ele tava tranquilo. Era no começo do dia, então aparentemente ele tava tranquilo. Ainda não tinha passado pelo estresse, né? De fazer várias entrevistas, né? Exatamente. Eu fui logo do início, então acho que isso colaborou. E um fato interessante, Luan, é que a tua entrevista ela foi toda em inglês, né? Exatamente. Minha entrevista foi toda em inglês. Por mais que eu vim fazer um intercâmbio de inglês, eu já tinha um inglês, algumas palavras, e eu conseguia me comunicar. O meu objetivo realmente era melhorar em detalhes a conversação e a pronúncia, justamente para conversar sobre projetos de software, uma coisa bem complexa, então isso tem que ser falado em detalhes. Para quem está assistindo, as entrevistas elas são realizadas sempre no idioma local ou em inglês, né? E é engraçado porque o Eloan, ele é brasileiro, estava morando em Portugal, a entrevista ela poderia ter sido em português, mas foi em inglês. Então, olha, isso porque ele estava indo para estudar inglês nos Estados Unidos. Então, olha a importância de você se preparar, né? Tem gente que decide estudar nos Estados Unidos, investir em um curso
no exterior, bancar a passagem, a acomodação, as mensalidades de uma escola, tudo isso antes mesmo de conseguir montar uma frase básica em inglês. Né? Parece incoerente, mas acontece o tempo todo. A real é que se o inglês ele vai ser essencial lá fora, ele já é essencial desde agora. E quanto mais cedo você começar, mais autonomia você vai ter para entender o processo, para responder a tua entrevista com segurança e para chegar num outro país sem aquele peso de se sentir perdido em tudo. É óbvio que você não precisa ser fluente, eu não estou falando disso, mas você precisa estar em movimento, né? Começar a estudar o inglês antes mesmo de embarcar, cara, não é luxo, é planejamento, né? É respeitar o seu investimento e garantir que você vai aproveitar o máximo cada parte dessa experiência. Então, se você está disposto a investir tempo, dinheiro no intercâmbio, por que não começar se preparando de verdade desde já? Então, fica a dica aí para você que está assistindo. O Eloan, ele se preparou, ele já, né, ele foi fazer um intercâmbio de inglês, mas ele se preparou para a entrevista, se preparou para responder perguntas em inglês e a entrevista dele calhou ali de ser totalmente em inglês e ele conseguiu se sair bem, teve o visto aprovado. Mais uma vez, cara, parabéns demais. E, Eloan, quando você ouviu que o seu visto ele tinha sido aprovado, qual que foi o sentimento ali na hora? Eu fiquei muito feliz, né? Porque quando a gente coloca um objetivo, eu não medi esforços para que isso acontecesse, nem custos. Então, quando as coisas vão dando certo, a gente vai ficando muito feliz com isso. Como é que foi a tua chegada na terra do Tio Sam? Correu tudo bem? Teve algum imprevisto? Eu optei por vir mais cedo para me adaptar em relação a apartamento, a drive license, algumas coisas, transporte, e correu tudo muito bem. Cheguei aqui, já conheci, já me adaptei muito rápido e um mês depois começou as aulas e eu já estava bem adaptado. E você já está há algum tempo nos Estados Unidos? Você chegou a passar algum perrengue ou até agora tá tudo lindo, tudo perfeito? Não, por enquanto só tranquilo. Sou cara de TI, né? Então a gente pesquisa muito antes de ir para um lugar, faz entrevista, fala com pessoas, vê muitos vídeos. Então eu me preparei bastante e graças a Deus até agora tá tudo tranquilo. Olha a importância de se preparar, né, pessoal? Porque a gente nunca vai estar livre 100% de passar algum perrengue, né? Quanto menos a gente se prepara, mais propenso a gente está de passar alguma situação, de passar algum apertado ali, algum aperto nos Estados Unidos, mas, quando você se prepara, quando você pesquisa, quando você se dá o trabalho de entender a cultura local, como que funciona cada aspecto do lugar que você está viajando, as chances de você passar algum perrengue, elas são mínimas. E aí, como é que foram os primeiros dias de aula, Eloan? Os primeiros dias de aulas foi interessante, a adaptação do lugar, as pessoas, né, a turma, mas foi muito bom, foi bem interessante, gostei da metodologia. Legal, e os professores, a estrutura, o ritmo Sim. Das aulas? Muito boa a estrutura aqui. Muito boa a estrutura aqui dos professores, das aulas, da escola. A interação com a turma também é muito importante. Eu tô aprendendo bastante. Cara, que bacana. Já agora, no começo você já arranhava alguma coisa em inglês, hoje você já consegue se comunicar, já consegue eventualmente fazer alguma reunião, trocar uma ideia com os americanos. Como é que tá o teu inglês hoje? Exatamente, consigo falar com mais detalhes, entender também, que é uma parte muito importante. Eu acho que eu tenho mais dificuldade de entender, e com essa convivência a gente consegue se adaptar, acostumar o ouvido a essa nova linguagem. Você já fez alguma amizade, conheceu algum americano aí? Bastante. Eu frequento a church aqui, então já conheci alguns americanos e a gente sempre está conversando e aprimorando esse inglês. O que tem mais chamado a sua atenção em viver nos Estados Unidos, em estar estudando nos Estados Unidos, principalmente ali no dia a dia, o ambiente, a cultura? O que mais está te chamando a atenção? Aqui é muito grande. Isso me chamou muita atenção, né? Porque lá na Europa é um pouco mais centralizado as coisas e aqui é tudo gigante. Então foi uma grande diferença para mim, né? A diferença da cultura também, que eu vi que era totalmente diferente de onde eu estava. Eu gostei bastante também daqui da metodologia de ensino, do ensino superior também, os cursos de inglês, eu achei muito bacana isso. E principalmente voltado para a tecnologia, né? Que é a minha área. Cara, legal, bacana demais. E para encerrar, que conselho você daria para aquelas pessoas que estão em dúvida se iniciam um processo, se fazem um intercâmbio ou não, né? Aquelas pessoas ali que às vezes se sentem inseguras. Poxa, eu sei que o inglês ele é importante
para minha carreira profissional, para minha carreira acadêmica, mas eu não sei se o intercâmbio é para mim. O que você diria para essas pessoas para encorajar a darem esse passo? Eu acho que eu dou o mesmo conselho do que eu fiz, que deu certo. Eu assisti bastante vídeos, principalmente os vídeos do Oliver, de pessoas confiáveis, né? Cheguei a falar com algumas pessoas pelo Instagram também, me disponibilizo para as pessoas que precisarem tirar alguma dúvida, pode me procurar com esse nome. Com essas informações você consegue tomar a decisão. E o conselho principal é que você haja pela verdade e venha pelo caminho certo, como o próprio Oliver já disse. Quando eu cheguei aqui, principalmente, eu percebi que não vale a pena fazer, como a gente chama no Brasil, gambiarra, fazer coisas erradas, e é super simples ir pelo caminho correto e construir uma caminhada clara aí pra sua vida. Cara, valeu demais por ter topado esse papo com a gente. É inspirador, né? Ouvir alguém que planejou, se preparou, superou os desafios e hoje está vivendo o que muita gente ainda está só sonhando. Ver você estudando fora, se adaptando, crescendo com tudo isso, mostra que com estratégia, clareza, coragem, né, dá para sair do plano ali e colocar o projeto no mundo de verdade, né? Então eu espero que em breve a gente volte a bater um papo para você me contar como é que estão as novidades, o que mudou, o que você já viveu de diferente e principalmente a diferença, né, que o intercâmbio ele tem feito na tua caminhada. Combinado? Fechou? E para você que acompanhou até aqui, eu espero que esse papo tenha te ajudado a perceber o quanto que o preparo faz diferença na entrevista, na chegada, em cada passo dessa jornada internacional. Então, se você também está planejando o intercâmbio, tem um conteúdo aqui no canal que é essencial, que é esse que está aparecendo aqui na tela. Quanto custa fazer o intercâmbio nos Estados Unidos? Lá você vai ver tudo de forma transparente, desde os valores que envolvem o processo, até algumas dicas para você se organizar de forma realista e não ter surpresas no meio do caminho. O vídeo está aqui na tela, assiste porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!